Sua força de vontade não fará você ser promovido. E é claro que você vai precisar dela, mas muita gente acha que o esforço puro e solitário eventualmente se transformará em reconhecimento ou cargos melhores. Eu tenho uma péssima e uma boa notícia para você. A péssima é que, se você pensa assim, você está no princípio do fim. E a boa notícia é que ainda dá tempo de você mudar. Você vai precisar de intenção e foco. O mercado atual exige uma combinação de competências, entrega de resultados, reputação e, claro, entregar além do que esperam de você. Fique comigo até o final desse vídeo. Você vai aprender que o caminho para construir sua promoção não depende somente de força de vontade, mas do que você faz com ela. Eu sou Gil, estrategista e mentor de carreiras e desenvolvimento profissional. Eu te ajudo a ser promovido no mundo corporativo. Bom, uma pesquisa da Gallup mostrou que apenas 21% dos profissionais têm um gestor que realmente apoia o seu próprio desenvolvimento, né? O desenvolvimento do funcionário. Isso significa que a maior parte do crescimento depende de você, não depende do seu gestor. Se 21% apoia, então você vai contar com isso? Teoricamente, a cada 10, só 2 vão apoiar. Então, não faz muito sentido você contar com isso, contar, digamos assim, com uma sorte, né? E aí, nesse contexto, a vontade sozinha, ela não vai sustentar nada. Por exemplo, o gestor, ele não apoia você, e aí você simplesmente resolve que eu vou trabalhar aqui, vou fazer o que eu fui contratado e vou dar duro aqui para trabalhar. Beleza. Só que isso por si só não adianta, porque você não define os seus próximos passos, você não define as competências que você quer desenvolver. Por isso que o esforço sozinho, ele não tem função. Se você olhar, por exemplo, um dado aqui da Corporate Leadership Council, eles analisaram mais de 1000 avaliações de desempenho. E eles descobriram que apenas 70% das promoções estavam ligadas a impacto mensurável, 20% a reputação e confiança e apenas 10% a ambição. Calma lá. Por mais que a ambição ela represente muito pouco dessa porcentagem como um todo, vocês vão entender que ela é extremamente importante. Porque um dos maiores problemas é você ignorar a ambição. E a ambição, eu estou falando a intenção. A intenção de você entrar e querer ser promovido. Entendeu? Por que disso? Porque é através dela, desses 10% somente, que você vai construir a base para ter entregas consistentes, que é, de fato, o resultado, e o ganho de confiança, que é os 20%. Então, tempo de casa, força de vontade, esforço sem resultado, esforço com resultado, mas sem estratégia de comunicação, nenhum desses elementos fará você ser promovido. E aqui, a maior entidade de recursos humanos do mundo, que é a SHRM, eles reforçam essa ideia, que tempo de empresa não é indicador de promoção. E esforço por si só não é medida de performance. Então, o que eu quero dizer? Nossa, aquela pessoa se esforça bastante, mas não tem resultado. Então, como que você mede uma performance de uma pessoa assim? É difícil, né? É claro, o esforço ele é importante. Sem ele, muito dificilmente você vai chegar no resultado. Mas só ele, às vezes, a pessoa está trabalhando sem estratégia, sem inteligência, não aproveitando as oportunidades. Isso é importante. E as empresas, elas promovem justamente quem resolve o problema, quem busca resolver os problemas, quem gera impacto na empresa, quem demonstra maturidade e um certo grau de liderança, mesmo sem estar no cargo de liderança. Isso que normalmente é um alerta para promoção, né? Um alerta para, essa pessoa ali ela é diferente, tem alguma coisa, vamos observar, vamos desenvolver, vamos amadurecer isso aqui mais. E é assim que funciona. Os cargos, as pessoas são promovidas dessa maneira, através de leituras de pessoas que falam, eu enxerguei ali um potencial, vamos trabalhar esse potencial.
E o que vai fazer realmente uma diferença, eu entendo que são 4 elementos aqui que eu vou citar para vocês. E o primeiro deles é entregar acima da média. E que seja comprovado, você está fazendo o que precisa ser feito. E mostrando o impacto disso. E o que eu quero dizer com isso? Você não faz somente o job description ali, o que você foi contratado para fazer. Ah, não está no meu escopo de trabalho. Não, deixa eu entender como eu consigo contribuir aqui. Isso é importantíssimo. Porque isso te garante até confiança para as pessoas que você está fazendo isso. E claro, você não vai fazer isso sem estratégia, gente. Se você começar a aceitar as tarefas para poder falar que você está entregando acima da média, você vai entrar num buraco gigante que você vai ter muita dificuldade de sair. Inclusive, você vai entrar na armadilha da agenda lotada. Tem um vídeo nesse canal que eu falo sobre como você pode sair dessa armadilha da agenda lotada. Eu vou deixar o link aqui na descrição se você quiser assistir depois desse vídeo aqui. O segundo é o seguinte: as empresas promovem pessoas que demonstram comportamentos de liderança, mesmo que elas não estejam ocupando o cargo de liderança. E aqui eu estou colocando, mas eu não quero ser líder, eu quero ser promovido para um cargo mais técnico. Eu vou te falar uma coisa, e eu ouvi isso de uma das pessoas mais técnicas que eu conheço, que trabalhou comigo em uma empresa. Ela falou assim, olha Gil, você concorda comigo que eu, no meu cargo técnico, ela falando dela, no meu cargo técnico, eu preciso exercer mais liderança do que um gerente que tem um time embaixo dele? Aí eu falei, me explica melhor. Eu já tinha imaginado o que poderia ser. Ela falou, o gerente, quando ele pede para o time dele fazer alguma atividade, alinham alguma atividade, as pessoas elas acabam não tendo escolha. Elas vão fazer porque é o gerente direto delas que está pedindo. Agora, quando eu preciso de alguém para fazer alguma coisa para mim, normalmente essa pessoa ela reporta para uma outra pessoa, ela responde para um outro gerente. Só que eu ainda preciso que ela faça para mim. Eu preciso da ajuda dela. E eu preciso usar da minha liderança para que eu convença ela a fazer isso que eu estou querendo que ela faça. Olha só que interessante. E isso não é só liderança, mas existe uma certa influência que você tem que ter aqui para poder tratar com essas pessoas. Então, por isso que não veja a liderança como só pessoas que lideram times, pessoas que têm funcionários abaixo da sua linha hierárquica, mas também cargos técnicos precisam disso. Então, o comportamento de liderança, ele consiste em antecipar problema, orientar colega, assumir responsabilidade em vez de ficar procurando culpado. Quem eleva o nível das pessoas, o nível da equipe, tem um comportamento de liderança. Perfeito? Terceiro, reputação interna. De acordo com a Harvard Business Review, eles apontaram que a percepção de confiabilidade e colaboração é um dos fatores que são mais fortes no avanço da carreira. E por quê? Ninguém te promove se não confiar em você. Não tem como. Então, para construir essa confiança, você precisa ter transparência, coerência e reciprocidade. As pessoas precisam confiar em você por reciprocidade. Nossa, ele está fazendo ali, eu confio nele. E para isso você precisa ser estável. Você precisa... o seu comportamento ele não precisa ser previsto. As pessoas já sabem como você vai reagir. E normalmente elas já sabem que você vai resolver o problema. Quando você atinge esse nível onde as pessoas entram nas reuniões sabendo que você já vai resolver o problema, você já está muito próximo de arrumar uma próxima movimentação, um cargo novo, alguma coisa ali para acontecer. Isso você não faz sem intenção, tá? Não é uma coisa que, nossa, eu entrei na reunião ali e fulano vai resolver o problema. Não. É uma decisão de fato de querer ser o melhor, tá? E por último, quarto, alinhamento com o momento estratégico da empresa. Esse é o fator que eu costumo colocar como sorte. Porque você não controla isso.
esse alinhamento estratégico com a empresa. Às vezes a empresa não tem orçamento, às vezes ela não está estruturada ainda, às vezes não tem a necessidade de criar uma posição naquele momento. E isso não invalida seu desempenho. Você é um excelente funcionário, você trabalha bem, você tem intenção, você tem meios, você tem método, você está ali fazendo o que precisa ser feito. Mas a promoção também depende do timing. E essa é essa parcela de sorte que eu comento. Porque você não controla. E aqui é muito importante vocês entenderem um ponto. Por que eu falei para não se preocupar com isso? Porque você pode se frustrar. Imagina, você faz tudo, você tem toda a intenção, entrega resultados excepcionais e mesmo assim você não consegue ser promovido. E quando isso acontece, muita gente fica frustrada, porque às vezes não tem o cargo ou não conseguiu construir a possibilidade de criar esse cargo, ou até pior, às vezes a empresa passa por uma reestruturação e essa pessoa é demitida. Então é importante você ter esse cenário na cabeça de que você pode ser o melhor funcionário do mundo, mesmo assim a empresa olhar e entender que você não faz parte mais do quadro, não é porque é você, é porque a sua função deixou de fazer sentido, tá? Então, isso é muito importante para que você não se frustre no meio do caminho, beleza? E é muito comum, né, as vagas ficarem esperando a aprovação de orçamento, e aí você precisa claramente estar alinhado com a sua liderança, né, para que você não fique depositando tanta esperança e depois aí você vem acabar se decepcionando, beleza? E é por isso, gente, que força de vontade, embora ela seja muito importante, ela não substitui a intenção associada à estratégia. Você pode querer muito mesmo, assim, mas vai continuar estagnado. Eu já contei essa história aqui algumas vezes para vocês, mas eu conheci um cara que ele queria muito e ele ficou 10 anos na empresa, no mesmo cargo. E quando ele questionou o chefe dele, o chefe perguntou: o que você está fazendo para ser promovido? E ele achou isso a pior afronta do mundo, sendo que na realidade foi uma pergunta genuína do chefe para me dizer: tá bom, me mostra seus resultados, me mostra o que você fez, me mostra o valor que você gera para a empresa. E ele não soube fazer isso e ele preferiu se tornar uma pessoa reativa e achar que o chefe dele deveria saber o que ele estava fazendo. Deveria, porém, você tem mudanças de liderança e esse inclusive foi um dos casos. O chefe tinha acabado de chegar. Então qual que era a ideia? Mostrar os resultados, mostrar o que está sendo feito de uma forma clara. Então, para que você não se decepcione e para que isso não aconteça com você querer ser promovido e não ser promovido, eu fiz um vídeo nesse canal que traça exatamente o caminho que você precisa executar para aumentar suas chances de ser a escolha mais óbvia em uma próxima promoção. Eu vou deixar o link aqui na descrição para você assistir logo depois desse aqui. Eu tenho certeza que as pessoas vão começar a notar os resultados em poucos dias que você começar a colocar em prática o que você aprender nesse vídeo. E para que você não fique somente na força de vontade, eu vou deixar aqui algumas recomendações para começar suas ações, começarem a te colocar no radar para uma próxima promoção. Então a primeira coisa, você vai pedir clareza. Como eu comentei mais cedo, você vai perguntar para o seu gestor quais são os critérios reais para chegar no próximo nível, numa próxima promoção. O que eu preciso fazer? Quais são? E aqui, quando eu falo o que eu preciso fazer, você vai perguntar para o seu gestor o que ele sugere. Você tem que ter na sua cabeça o que provavelmente você poderia fazer. E quando você perguntar isso para o seu gestor, tenha já em mente que você tem um plano. Olha, eu estou pensando nisso, nisso e nisso. O que você acha? Entendeu? Você não vai chegar lá e falar assim, o que eu tenho que fazer? Seu gestor ele vai falar bem assim, o que você acha? Basicamente ele vai devolver a pergunta para você, entendeu? Então já chega com o negócio pronto. Depois você vai documentar o que você entregou. Acabei de contar essa história para vocês. O cara falou lá com o chefe perguntou e o cara não soube responder. Provavelmente ele não tinha documentado as entregas. Né? E é uma coisa simples, é escrever mesmo. Às vezes salvar um e-mail, salvar algumas coisas que precisam ser salvas ali para que você não esqueça.
né? Manter os registros, né, com os problemas que você resolveu, as melhorias que foram feitas, os resultados que foram alcançados. Isso protege você da subjetividade. O que você fez? Eu participei da reunião. Que reunião? Eu fiz o relatório que você me pediu. Que relatório que eu te pedi, né? Tipo assim, eu te pedi tantos relatórios. Eu tô dando uns exemplos esdrúxulos aqui para você entender que realmente é importante você ter algo consistente. Eu mapeei tantos erros, eu mapeei tal e tal processo, eu mapeei tal e tal cenários. Aqui tá os entregáveis, né? O que eu vou entregar? Eu tenho que entregar tal e tal relatório, entendeu? Isso vai te proteger da subjetividade das avaliações, que é você ficar só no qualitativo e não ter algo quantitativo. Você ter algo quantitativo aumenta a sua confiança, aumenta a confiança da liderança em você. Aumente sua visibilidade, participe de projetos, né? Comunique os resultados no momento certo e para as pessoas certas, ou seja, você vai ter que fazer essas conexões com as pessoas, porque senão você não vai conseguir comunicar nem para as pessoas certas, nem no momento certo. Peça feedback real, não é para ser elogiado. Nossa, como você é bom, parabéns. Nossa, você é um excelente funcionário. Isso vai alimentar seu ego? Vai, mas não é para você ficar preso nisso. Eu sei, beleza, sou bom, tá, mas o que eu posso melhorar? Onde que eu posso melhorar? Não precisa de nada. Sempre tem alguma coisa que você vai melhorar. Sempre tem. Se não tem, você morreu, né? Porque é só assim, né? Se não tem algo para melhorar, pronto, tá morto, né? Já era, tá enterrado, porque sempre tem algo para melhorar. A nossa natureza, ela é falha, não tem ninguém perfeito e a nossa vida é uma constante melhoria. Então, sempre há espaço para melhoras. Se não te falarem, você vai definir o que você acha que você precisa melhorar. E entenda o timing da organização. A promoção ela não acontece porque você quer. Ela acontece quando o desempenho, a reputação e a necessidade da empresa, eles todos entram em convergência, né? Vamos falar, os astros precisam estar alinhados para que você seja promovido. Não é bem assim, mas precisa realmente ter uma certa convergência desses itens aqui que eu comentei. No fim, a força de vontade é apenas o ponto de partida. Cresce quem transforma intenção em método e método em evidência. Quem entende isso acaba se destacando. Quem insiste na ideia de querer muito, deveria bastar, inevitavelmente fica parado. E você já sabe, né? Para piorar, é só você ficar parado. Se você ainda não me conhece, eu sou Gil, estrategista de carreiras, e eu ajudo profissionais a serem promovidos no mercado de trabalho no mundo corporativo. Nesse vídeo eu falei sobre como a força de vontade pura não vai adiantar se você está buscando uma promoção. Você precisa de toda essa força de vontade para construir o seu caminho com clareza e intenção, e assim você vai moldando os resultados consistentes que serão o seu trampolim para uma próxima promoção. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários ou manda na caixinha de perguntas do meu Instagram, o link vai estar na descrição. E para continuar acompanhando os meus vídeos aqui no YouTube, onde eu trago conteúdo sobre como viver uma vida mais produtiva para ter mais resultados, auxiliando profissionais a serem promovidos e reconhecidos no mercado de trabalho, e no mundo corporativo, já se inscreve no canal e ative as notificações para não perder nada. Nos vemos no próximo vídeo.